Agora nós vamos fazer uma breve reflexão da Palavra de Deus nesta noite de muita celebração e de reflexões feitas pelos nossos irmãos que estão participando diretamente do culto, mas eu quero trazer à nossa memória que neste ano de 2020, apesar de todas as dificuldades que nós temos tido ao longo deste ano com essa pandemia mundial, não é? Que está trazendo enfermidades e graves ameaças de saúde para o mundo inteiro, mas nós temos uma divisa para este ano de 2020, nós temos um tema, temos uma divisa que é muito importante e foi trazido e votado pela igreja para que nós nos lembrássemos sempre, ao longo desses 41 anos e enquanto a igreja existir, da importância de trabalharmos e servirmos ao Senhor. A palavra de Deus está lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo de número 15, e o versículo de número 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos lá mais uma vez? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo escreveu esta carta aos Coríntios e é uma carta interessante, porque Paulo escreveu-a para uma igreja que estava vivendo em muitos conflitos, em muitas lutas. Era uma igreja nova, emergente, porque o cristianismo estava em sua fase inicial, mas já havia alguns questionamentos dentro daquela igreja e a forma de conduzir ao Senhor estava sofrendo algumas variações. E Paulo estava percebendo que estas variações estavam trazendo prejuízo no relacionamento pessoal daquela igreja e, consequentemente, no relacionamento pessoal, havendo dificuldades, também estaria atrapalhando o desenvolvimento, o amadurecimento e o crescimento da igreja do Senhor. Então, somando tudo isso, estava correndo o risco da igreja não se consolidar e solidificar. Mas nós sabemos que a igreja é conduzida, é guiada pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus toma a palavra do Senhor e introduz no nosso coração, nos abençoa e nos faz então a obedecer a palavra do Senhor para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. E aí Paulo chega no final da sua carta com essas palavras que são lindas. O verso que antecede este de número 58, depois que ele trata de todas as crises da igreja, e são crises tão graves que chega num momento, quando ele vai falar a respeito da ceia do Senhor, ele diz assim: com relação a este assunto, eu não posso louvá-los perante o Senhor. Não tenho como me alegrar na presença de Deus com o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não estão tendo unidade no meio de vocês. Mas agora, depois que ele faz todas essas recomendações e sabendo o valor da igreja, porque a igreja é de Jesus, a igreja pertence a Jesus, a igreja foi comprada com o sangue de Jesus, mas Paulo, no exercício do seu ministério, do seu apostolado, do seu ministério pastoral, ele tinha como missão exortar, orientar, corrigir a igreja, ensiná-la, doutriná-la, para que ela não saísse dos caminhos do Senhor. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz assim no verso 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre essas questões que eu quero tratar com você, meu querido irmão, minha querida ovelha. A Igreja Batista em Lagoinha, ela tem sido uma igreja vitoriosa. E quem tem dado vitórias a esta igreja é o Senhor Jesus. E, obviamente que para que esta vitória seja conquistada, o Senhor tem usado homens e mulheres, idosos, jovens, crianças, adolescentes, ao longo desses anos todos, para que a sua palavra estabelecida entre nós possa trazer resultados
possa trazer frutos para a glória dele mesmo, Deus. Tudo isso começou lá atrás, né, com os irmãos evangelistas que vieram da Igreja Batista em Laranjal para cá, diáconos evangelistas, que evangelizaram o bairro. Depois, com a chegada do pastor Raulino, um homem voltado à doutrinação, um homem que doutrinou, que ensinou muito a Igreja do Senhor Jesus aqui neste lugar, os irmãos que vêm daquele tempo todo, que passaram pelas orientações dele através da palavra de Deus, sempre são gratos. Os irmãos viram nos testemunhos aí a gratidão a Deus, a lembrança do nome dele, porque Deus o usou e Deus tem usado os irmãos. Então a igreja é vitoriosa, é vencedora, porque foi um instrumento nas mãos, homens e mulheres, desde o pastor até o mais simples dos irmãos, foram instrumentos poderosos, valiosos nas mãos de Deus. Alguns criaram resistência, mas depois se curvaram diante da palavra do Senhor, ou até mesmo indo para outras igrejas, saindo, mas para serem bênçãos em outros lugares. Outros desertaram, saíram do caminho, alguns partiram para a eternidade fora do caminho, para prestar contas a Deus, mas outros voltaram ao caminho, outros estão abençoando outras igrejas, outras denominações, porque aprenderam aqui, nesta igreja, a obedecer ao Senhor, a se alimentar da palavra de Deus e andar na presença de Deus, em comunhão com o Senhor. E aí o apóstolo Paulo, então, ele declara esta expressão maravilhosa: amados irmãos, continuem firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E há quatro palavrinhas importantes que Paulo destaca nesse fechamento da sua mensagem, da sua exortação à igreja em Coríntios, que eu poderia dizer hoje, nessa ação de graças, a Igreja Batista em Lagoinha. Tudo gira em torno do trabalho, o trabalho para o Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ficar firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Então eu queria que você entendesse que trabalho é esse que nós precisamos ficar firmes, abundantes e constantes, sabendo que este trabalho não é vão, quando ele é realizado, pautado, fincado, firmados na palavra de Deus. O trabalho é sempre um conjunto de atividades realizadas. Se você procurar no dicionário o conceito de trabalho, você vai entender que é um conjunto de atividades que são realizadas. São os esforços feitos por pessoas com o objetivo de atingir uma meta. Então, o trabalho que Paulo está se referindo aqui, o labor da igreja, é muito importante. A igreja é uma igreja que tem várias atividades, várias tarefas que são realizadas. Tem as tarefas que são feitas pelos homens, que são feitas pelas mulheres, que são feitas pelos jovens e adolescentes. Tem as tarefas feitas pelos idosos, alguns até com a idade bem avançada, mas tem atividades para todos. Tem a atividade da oração, tem a atividade do socorro às pessoas carentes, tem a atividade de transportar pessoas para a casa do Senhor, levá-las de volta, tem atividades de abençoar as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão enlutadas são abençoadas, atividades de consolo. Veja quanta coisa importante que pode ser feita. Tem a atividade da comunhão, a atividade social, de abençoar pessoas que estão desempregadas, de atender famílias carentes, de socorrer o necessitado. Há muita atividade, há muita coisa que Deus precisa e quer usar através de cada um de nós para que o seu nome seja honrado e engrandecido. Esse é o trabalho da igreja. E o trabalho principal é a evangelização. É buscar vidas que estão perdidas, sem Deus e sem salvação, escravizadas no pecado, sem saberem que são escravos do pecado e que estão condenados à morte eterna, à morte espiritual, porque estão desviados, separados do amor de Deus e que precisam ser alcançadas pela graça de Jesus. É esta a missão da igreja, é este o trabalho da igreja. E é sob este foco que Paulo diz à igreja de Corinto: fiquem firmes,
constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando a igreja realiza o seu trabalho, ela ajuda a realizar os sonhos de Deus e também alcançarmos a realização dos nossos sonhos. Todo trabalho é algo com que nós sonhamos. Nós tentamos e nós queremos atingir as metas e o objetivo da nossa vida, da vida da igreja, da vida do reino de Deus. Então é por isso que precisamos estar firmes e constantes. Quando nós estamos firmes na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, também ajudamos a solucionar os problemas que vêm surgindo para atingir os nossos objetivos, os nossos alvos e a realizarmos os nossos sonhos. Então a igreja, ela está aí, ao longo desses 41 anos, quantas vidas foram resgatadas, quantos problemas familiares foram solucionados, quantos problemas de trabalho foram solucionados, quantas pessoas que estavam sem sonhos mais de vida porque estavam desempregados, a tudo tumultuado na sua jornada, na sua trajetória, o vício entrando, o sofrimento entrando, a dor entrando, o inimigo fazendo um arraso tremendo, mas a igreja persistente no seu trabalho, ela consegue socorrer, solucionar problemas, e tudo por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a palavra do Senhor, neste ano de celebração, ela nos diz, sejam firmes e constantes. O que significa ficar firmes e constantes e sermos abundantes? Ficar firmes é continuar seguro, é continuar fincado, é continuar firmado, continuar consolidado na palavra de Deus. É crescer, é amadurecer. Ficar constante é permanecer, é estar persistente, é ser perseverante, é não sair do alvo determinado, não sair do objetivo, não sair do foco e estar fundamentado naquilo que é a verdade para a nossa vida, que é a palavra de Deus, que aponta a Jesus Cristo, a única esperança e a solução. E também, o que é ser abundante? É em grande número, é capaz de produzir muito, é ser fértil. A Igreja de Jesus Cristo, nestes 41 anos, ela já cresceu em grande número, porque se nós olharmos para trás, centenas e centenas de pessoas já adentraram e onde adentraram aos céus por causa da firmeza e da constância dos irmãos. Mas nós não podemos parar aí. Nós temos que continuar avançando. Nós também precisamos continuar sendo férteis para que a igreja possa produzir muitos frutos, porque o bairro de Lagoinha é muito grande, tem muita alma, tem muitas casas, tem muitas famílias chorando e sofrendo, sem alcançar a resposta, sem encontrar a alegria, a felicidade, a paz para a vida. Muitas pessoas em desespero, muitas pessoas sem saber para onde correr, mas a igreja de Jesus tem a resposta. Mas esta resposta só vai produzir esses frutos, muito fruto, se a igreja permanecer firme e constante na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Parabéns, Igreja Batista em Lagoinha. Deus abençoe a cada irmão que está participando desta congratulação. Que você não desanime, que você não saia do foco, que você não saia da igreja, que você traga mais pessoas para a igreja, que você seja fiel a Deus, buscando a sua vida de comunhão com Deus, consigo mesmo, com a sua família, com a igreja do Senhor Jesus, buscando a comunhão de Deus para a nossa comunidade, para que esse ranço de criminalidade, de vícios, sejam desfeitos no poder, na autoridade do nome de Jesus. E aí a igreja será abundante, ela será transbordante das outras muitas bênçãos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, eu quero te dar graças pela Igreja do Senhor Jesus, viva, poderosa aqui em Lagoinha. E quero te pedir, ó Deus, que através da determinação de te servir, de trabalhar no teu reino, a tua igreja cresça mais e mais para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos ver muitas vidas vindo aqui buscar socorro e encontrar socorro, buscar segurança e encontrar segurança,
buscar paz e encontrar paz que só Jesus dá, buscar consolo e encontrar o consolo por meio da tua palavra, através do teu Espírito, buscar respostas, buscar solução que só vem do Senhor. Para tanto, ó Deus, que a Igreja do Senhor Jesus, aqui em Lagoinha, através de seus membros, cada irmão, jovem, adolescente, criança, senhor, senhora, idoso, se revista da responsabilidade de estarem unidos e sair à busca das almas perdidas. Ó Deus, nós sabemos que este trabalho não é em vão e que o sonho do Senhor de ver Lagoinha transformada, salva por Jesus, há de ser alcançado e conquistado. Usa-nos para a honra e glória do teu nome. E agora, Senhor, no encerramento deste momento do culto de gratidão, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor aqui em Lagoinha nesta celebração e por toda a igreja do Senhor, espalhado pela face da terra, no tempo e na eternidade. Amém.